Bom dia, nós estamos no 9º dia da leitura da Bíblia. Vamos começar com Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 62. A transfiguração de Jesus. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. A cura de um jovem. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que, do meio da multidão, surgiu um homem dizendo em voz alta: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e, de repente, o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado. Pedia aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou do chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. De novo, Jesus prediz a sua morte. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Prestem bem atenção nas seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e lhes foi encoberto para que não o compreendessem, e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. O maior no reino de Deus. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-o junto de si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Quem não é contra vocês, é a favor de vocês. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proíbam, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo, eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não receberam, porque o aspecto deles era de quem, decisivamente, ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quem quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir?
Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, e seguiram para outra aldeia. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: "Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for." Mas Jesus lhe respondeu: "As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." A outro Jesus disse: "Siga-me." Mas ele respondeu: "Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai." Mas Jesus insistiu: "Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus." Outro lhe disse: "Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa." Mas Jesus lhe respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Gênesis capítulo 16. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: "Eis que o Senhor me impediu de dar luz a filhos. Tome, porém, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela." E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: "Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você." Abrão respondeu a Sarai: "Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer." Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: "Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai?" Ela respondeu: "Fujo da presença de Sarai, minha senhora." Então o anjo do Senhor lhe disse: "Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela." E o anjo do Senhor disse também: "Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada." E o anjo do Senhor continuou: "Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos." Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de "Tu és o Deus que vê", porque ela dizia: "Neste lugar eu olhei para aquele que me vê." Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, fica entre Cádiz e Bered. O nascimento de Ismael. Agar deu à luz a um filho de Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Salmos 9. Louvor a Deus pela sua justiça. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreende as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos. Suas ruínas são perpétuas.
arraste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que, às portas da filha de Sião, eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais.